Sejam bem-vindos ao Comando Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Nessa série de vídeos do Comando Operacional, onde tivemos um bate-papo com o nosso ex-comandante, General Coronel Paulo José, uma figura ilustre da corporação, foi muito enriquecedor para este comandante e espero que para vocês que estejam nos assistindo, seja de grande importância aprender sobre a história da nossa corporação. Eu tenho certeza. Engoliu, chamou o soldadinho lá, liga lá pro Major Mauro. O Major Mauro era o chefe de gabinete do Coronel Lameson, que era o secretário de segurança. Ligou, o Mauro realmente não sabia de nada. Aí ele falou assim, não, então, realmente eles não sabem. E ele era muito nervoso, né? Quando ele se irritava muito facilmente. Não sabe nada, não sei o quê, então você vai fazer. Eu falei, então tá bom. Então, eu só queria que o senhor colocasse à minha disposição o Tenente Torres. O quê? O Tenente Torres é um marginal. Acabou com o Tenente Torres. Ele pode ser tudo isso que o senhor falou, mas ele é um cara muito inteligente e tem uma redação muito boa. E comigo ele vai trabalhar. Isso pode... Tá bom. Mas eu não vou designar ele, não. Ele fica com você lá e você que toma conta dele. Tá bom. Aí foi. Aí nós fizemos o planejamento para a construção da policlínica, para a construção... Por que a construção da policlínica? É um outro detalhe. Nós não tínhamos... O hospital funcionava aqui, né? Que não era um hospital. Eram essas salas que são aqui, que os médicos ficavam aqui e atendiam as pessoas. Então não tinha uma estrutura realmente de instalações hospitalares. Não tinha, era um quartel. Meu pai era médico. Então, como eu tinha na minha cabeça que nós tínhamos que melhorar a área social do Corpo Bombeiro, com a questão da educação e a questão da saúde, principalmente, né? E a questão da parte também do gerenciamento, que eu achava que era muito ruim, eu fui falar com ele, pai, me dá uma dica aí, para a gente fazer um hospital lá em Brasília. Meu filho, não faça hospital, porque hospital você não vai ter condição de manter. Você vai construir o hospital, mas o custo de operação de um hospital é muito grande. Você faça uma policlínica, porque a policlínica você vai ter só o atendimento ambulatorial. E na parte da medicina especializada, né, você faz convênio. Porque aí você vai pagar somente, você vai ter o custo somente daquilo que realmente acontecer. Se tiver que fazer uma cirurgia, você vai pagar a cirurgia. Mas se você tiver um hospital, você vai ter que manter o hospital permanentemente, com fluxo ou sem fluxo. Aí aquilo ficou na minha cabeça. Eu conversei com os médicos. Na época todos os médicos eram civis, né? Nós tínhamos contratado. Por que os médicos eram civis? Um outro detalhe. Eram pouquíssimos também, né? Eram uns 5 ou 6. Né? Eram uns 5 ou 6. Era o doutor Avelar, o doutor Luiz Alberto, o Amorim, o João Carlos, o Peixoto, e eu acho que tinha mais um ou dois que pode ser que eu não esteja me lembrando agora. Mas era isso aí, era um pouco. E nós já estávamos morando lá na 315, no prédio no prédio que a gente tinha conseguido naquela situação que eu tinha relatado anteriormente. E o doutor Avelar morava lá. E o doutor Avelar era muito ligado com a gente, né? Ele era contraparente da esposa do Coronel Pulga, que a família era lá de Alagoas. E o Coronel Pulga, eu já tinha te falado que ele gostava muito de jogo, não sei o quê. Então ele fazia sempre jogo lá na casa dele, jogo de buraco, jogo de canastra, não sei o quê. Eu sei, em Minas a gente faz também. Bom. E ele me convidava para ir jogar, que eu era solteiro, né? Ele me convidava para ir. E o Avelar estava sempre lá também, porque eles moravam, a coluna deles era diferente da minha. A minha era essa aqui, a deles era mais à esquerda. E o Avelar estava lá. Então, eu conversando com o Avelar, falei, rapaz, a gente precisava fazer uma policlínica, não sei o que e tal. Então ficou. Passou um tempo, ele me chamou e falou,
eu acho que tem um negócio aqui que você vai gostar. O que que é? Eu vi um projeto de policlínica muito bom. Você quer ir comigo para ver? Bom, claro. Fomos lá na Policlínica do Banco do Brasil, que funcionava ali no setor médico, ali na 516, né? É 516 ali, né? Ou 716? Não, é 516, né? Ali. Realmente aquilo ali era o ideal para nós. E mais uma coisa para nós que facilitou para nós. Eu era muito amigo do Dr. Passini, que era o diretor, que era diretor do Banco do Brasil, né? E que estava saindo, inclusive, do Banco do Brasil. Não estava saindo, não, porque ele saiu bem depois do Banco do Brasil. Ele era o diretor lá. E eu fui falar com ele, e ele me deu o projeto. Nós não precisamos nem fazer o projeto, que é a nossa policlínica. Aquela policlínica antiga é esse projeto. E aí o doutor Avelar e o doutor Luiz Alberto iam lá para casa toda noite e a gente ficava projetando a policlínica, e assim foi. E aí, em função disso aí, eu pude colocar um projeto, um dos projetos, porque a gente mudou o orçamento para projeto atividade, né? Pra projeto atividade. Então, um dos projetos era saúde. Então, na saúde era construção da policlínica e equipamento da policlínica, tá certo? Que era uma coisa que não tinha no Corpo Bombeiro, não tinha recurso para nem obra, nem... As obras que nós conseguimos foi aquelas que eu falei que lá com o convênio com a Nova Cap, né? E uma parte que o Coronel Haddad conseguiu diretamente com a Presidência da República para comprar equipamento, mas não tinha instrumentalizado isso permanentemente, né? Depois continuou aquele mesmo reme anterior. Então, um dos projetos foi construção da Policlínica do Corpo Bombeiro. E aí tinha o projeto arquitetônico e mais toda a fundamentação teórica, né? Econômica e social. E isso, tudo quem escrevia era o Torres, né? Eu falava, Torres, eu quero isso assim, 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 assim. Aí eu fazia a parte econômica, vamos dizer assim, sim, e ele fazia a parte linguística, da escritura. Aí fizemos a policlínica, fizemos o projeto da academia, que também não tinha, nós estávamos lá na Asa Norte, né, ainda. Fizemos o projeto do quartel central, porque estava confinado. Então, por exemplo, a diretoria de ensino funcionava lá no CIA. Não tinha nem diretoria de serviço técnico. Isso de 75. Estou falando de 75, né? 75, que foi quando a gente tinha parado, né? 75, né? Para o orçamento de 76, né? Nós estamos preparando para encaminhar para ser aprovado para o orçamento de 76. A policlínica, a academia, a parte administrativa, que foram aquelas duas partes lá do fundo do quartel central, a banda de música, porque a banda de música também estava aqui, as instalações não eram adequadas para uma banda da nossa qualidade. Então a gente projetou as instalações adequadas para a banda, com lugar para treinamento, um auditório, etc., que está lá. Deve estar, não sei, até hoje, né? E, além disso, o centro de manutenção, porque o centro de manutenção nós tínhamos um terreno e conseguimos fazer aquele centrinho ali, um centrinho bem pequenininho que tinha ali. Tudo o resto a gente cresceu depois. E, além disso tudo, eu tinha colocado também de pesquisa, o laboratório de pesquisa, que não conseguia aprovar. Então, nós aprovamos todos esses projetos. O projeto da academia lá também. O projeto da academia, né? Que começou a construir em seguida, né? Projeto da academia, que nós já tínhamos o projeto de engenharia, que tinha sido feito bem lá atrás, que foi modificado. Porque quem fez o projeto original foi a doutora Mirth e o Jean, que era um indiano. Era o primeiro projeto. A gente pegou aquele projeto, Cap, né? Mas isso aí lá em 64, 65, lá que a gente chegou em Brasília, né? Naquelas idas da Nova Cap e tal. Então a gente pegou esse projeto e foi melhorado. Fizemos nessa primeira leva a gente fez aquele tanque de mergulho, fez a piscina. Então na primeira leva seria o prédio de administração e mais alguma coisa para treinamento, né? Que era o que o dinheiro ia dar, porque também para fazer aquilo tudo ali não vai fazer em 24 horas. E quando saiu isso aí,
por coincidência, o engenheiro de obra era o Arruda. Ele estava na Nova Cap nessa época. Ele que ia lá fiscalizar a obra na época e tal. Então, que a gente também criou uma relação muito boa com ele, que depois foi bom para nós, porque depois ele virou governador, virou secretário de obra, teve uma ascendência muito grande na carreira dele. Então, foi aprovado, né? Foi aprovado. E no que foi aprovado, aí vieram as obras. Então a gente tinha muito trabalho em relação ao acompanhamento dessa obra, porque, por exemplo, a obra da banda de música deu tudo errado. A empresa que ganhou, nós tivemos que fazer licitações, aquela coisa toda, a empresa que ganhou fez um péssimo serviço de trabalho, abandonou a obra, a gente teve que recontratar e foi complicado. Tanto que não saiu exatamente do jeito que a gente queria, não. Mas, em relação ao que era antes, foi bom, né? E aí, a coisa começou, o trem começou a andar, né? Você é mineiro, né? Sou. Então o trem começou a andar. Tá certo? E a gente foi crescendo, mas sempre brigando. Próximo passo, transformar o curso da Escola de Formação de Oficiais em curso de nível superior com a proximidade à engenharia civil. Eu não queria que fosse um curso de engenharia civil, entendeu? Eu queria que, quando eles saíssem da EFA, eles tivessem a possibilidade de, em função daquelas matérias, não precisar nem fazer vestibular, entrar direto na universidade, para somente completar o currículo, tá certo? E aí nós fomos discutir isso com a IGPM, porque para mudar o currículo... Sim, antes nós tínhamos mandado o Carlos Alberto, que na época era tenente, lá para o Rio, para fazer o curso lá do CEP, né? O curso de técnica de ensino. E ele trouxe muito boas ideias. Então a gente sentou e preparamos. O diretor de ensino nessa época era o Almeida, né? Então encaixou bem, porque eu me dava bem com o Almeida, fora as brigas, né? E com o Carlos Alberto, que tinha sido meu cadete e era tranquilo. Então a gente preparou um currículo nessa linha, né? De fazer um curso semelhante à engenharia civil. E levamos para a IGPM. Foi difícil. Aí na IGPM, não, que é isso? Vocês vão ser engenheiro? Não. Mas se você for engenheiro, não, Paulo, não tem condição. Na terceira sessão lá da engenharia, né? Na terceira sessão da IGPM, Coronel Douglas. Não pode, Paulo, porque, imagina, todos os oficiais do Corpo de Bombeiros são engenheiros agora. Quem é que vai ficar lá? Ninguém, vai todo mundo sair. Ninguém vai querer ser bombeiro, se pode ser engenheiro. Pô, aquilo me incomodou de um tanto, cara. O que você é? Não, sou oficial do Exército. Pois é, qual é a tua formação? Academia Militar das Agulhas Negras. Pois bem, eu tenho um cursinho lá da Escola de Formação de Oficiais, sou formado em Educação Física, sou formado em Administração, sou formado em Economia, tenho pós-graduação, não sei o quê, e estou no Corpo de Bombeiros. Mas não adiantou. Não adiantou. Tudo que eu argumentei não adiantou. Eles não concordaram em que o curso fosse né? Mas se você esforçou, só se Mas esforçou. muito. Mas eu briguei com aquela IGPM, você não faz ideia. Ainda bem que a gente tinha o senhor, né? Pô, era praticamente todo dia. Mas eu me dava muito bem com ele. Sim. Muito bem com ele. Não é briga de briga, assim, né? nas ideias, né? Só queria crescer, né? A gente queria crescer, né? Eles sempre seguravam. Tanto que, toda vez que eles vinham fazer inspeção no Corpo Bombeiro, né? O comandante, que era o Coronel Holanda, me escalava para fazer a palestra para eles, né? E eu fazia a palestra para eles, né? E eles nunca me perguntavam nada, porque eu já fazia bem lá em cima, para eles não entenderem nada. Só teve uma vez só que o general, a única pergunta, porque sempre quando eu terminava a palestra, estou à disposição para perguntas. Tá. Uma vez o general me perguntou, eu era o major ou tenente-coronel, porque eu fui promovido a tenente-coronel em 75, pode ser que isso tenha sido antes ou depois, mas vamos lá que eu já era tenente-coronel. Coronel, quantos hidrantes tem em Brasília? Só que é um número.
3.247. Ninguém falou nada. Quando terminou, o Holanda xingou me e cara, esse número existe mesmo? Eu falei, claro que não, né, mano? Pô, isso aí. Pô, o general me fez uma pergunta. Só acho que eu ia dizer que não sabia. Eu saquei o número, porque eu só tinha certeza que ele não ia saber também. Então foi a única vez que teve pergunta. O senhor saiu bem, respondeu bem. Não, de muito mal, né? Mas em função das condições atmosféricas, ninguém reclamou nada. Então, tudo bem. Aí, em 75, a gente aprovou aí nós tivemos que fazer as licitações, aquela coisa toda e tal, e continuamos insistindo na questão de melhorar a parte de assistência social, a parte de saúde e a parte de educação, que era fraca. Porque na minha cabeça, eu ficava me lembrando daqueles bombeiros lá do Rio de Janeiro. Poxa, quando eu entrei lá, eu comecei a ver que os bombeiros tinham uma relação com as questões humanas muito forte. Porque qual era a missão do bombeiro? Salvar vidas, ajudar, Então, ele tinha que ter um nível de solidariedade muito grande, né? Um nível de amor ao próximo muito grande. E os bombeiros não tinham direito a nada, era uma exploração assim, não sei se era pela origem do pessoal, então isso ficou muito preso, muito na minha cabeça. Eu falei, não, aqui a gente vai fazer um corpo bombeiro diferente, aqui a gente vai fazer um corpo bombeiro onde todos sejam valorizados. Nossa, né? Do soldado ao coronel, todos são importantes. O coronel é importante? É muito importante, porque ele é o chefe, é quem tem a responsabilidade de conduzir a corporação. Mas quem está lá na base, se a base fracassar, o edifício vai ruir. Entendeu? Certíssimo. Então, isso sempre teve presente. Então, e nós não tínhamos isso. Qual era o atendimento social que as nossas praças tinham? Era nenhum. Não tinha assistência social nenhuma. A parte de comunicação era nenhuma. Em 78, o Edmilson foi para o Rio de Janeiro fazer curso de comunicação. Foi a primeira vez. Não tinha relações públicas, não tinha nada. O coronel Edmilson chegou a dar aula para a gente no CFO. Eu fui para fazer o curso de administração e ele foi para fazer o curso. Na minha turma, ele deu aula para mim. Foi em 78 isso aí, né? Ainda não cheguei lá, mas já adiantei. Então, isso estava muito presente na minha cabeça. Agora, é importante vocês consigam entender que eu era diferente, né? Os demais, eu tinha que disseminar essas ideias. Por isso, vou falar isso agora, por isso que quando o coronel Haddad me chamou para ir para ele, eu não quis ir, porque eu queria disseminar essa ideia lá na formação. Para mudar o comportamento, tinha que mudar na base. E quem era a base? A base eram os oficiais que estavam subindo. Né? A base era aqueles que iam constituir aquele corpo bombeiro que ia durar 30 anos, pelo menos. Né? Então, e eu consegui isso, graças a Deus. Eu, pelo menos, considero que consegui. Porque tudo que eu vi essas 3 primeiras turmas fazerem depois que saíram oficiais, foi exatamente aquilo que eu pregava para eles lá melhor do que eu. E eles vestiram a camisa, né? Eles vestiram a camisa, eles entenderam isso. Tem até um livro ali, depois eu te mostro, um editorial do Edmilson, que ele fala exatamente as coisas que eu falava para eles. Entendeu? Então isso foi importante, porque a gente começou a mudar até chegar no estágio que nós estamos hoje. Mas foi uma mudança, foi um processo. Não foi uma coisa que, aconteceu. Não foi. Foi um processo. Aí começamos as inaugurações, né? Aí veio a inauguração da academia, que eu acho que foi em 79, 80, que foi, porque a obra da academia foi grande. Em 75 para 76, a gente fez o pavilhão principal, a piscina e o em 76 para 77, aí a gente fez a sala de aula, né? Você tem aí as datas? Deixa eu ver aqui se eu tenho academia aqui. Porque assim, também a minha memória já não diz exato, já não me dá
essa condição de dizer exatamente. Eu sei que começou em 76, né? Tem aí? E começou com um pavilhão administrativo, porque a gente precisava botar a administração lá para depois tocar o restante. A estratégia era essa. Aqui, em 9 de março de 1981, era inaugurado o Centro de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização, que mais tarde foi adonada a Academia de Bombeiro Militar, 1981. 81. Então você vê, as obras foram de 76... 9 de março de 1981. Então as obras foram de 76 a 80 pelo menos, 9 de março, né? Ela deve ter ficado até que equipar e tal. Então foi isso aí. Mas o prédio de administração, por exemplo, ficou pronto antes. Então o pessoal da administração já foi lá, já tinha um comandante, já tinha que foi tocando. E aí depois a gente fez as salas de aula e em seguida do prédio da administração vieram as salas de aula e veio aquele refeitório lá atrás, né? A sala de aula e o refeitório. E aí já começou, e os alojamentos, porque sem o alojamento não tinha jeito. Não, acho que o alojamento foi a última coisa que foi feita. Por isso é que foi só em 81 que ela foi inaugurada. Porque quando veio o Coronel Manuelito, né, ele mudou o projeto dos alojamentos, porque os alojamentos eram mais ou menos, não é que sejam luxuosos, mas era um apartamento para cada cadete, não sei o quê. E aí ele fez uma coisa mais simples por causa da questão financeira. Ele mudou. Na época eu fiquei até meio aborrecido, mas depois eu entendi que ele tinha razão. Porque senão nós não iríamos conseguir fazer, né? o que estava previsto. Então, a academia foi aí. A policlínica foi inaugurada em fevereiro de 79. Né? Aquela policlínica velha, não é essa policlínica atual, né? Aquela policlínica velha foi inaugurada. O centro de o quartel central ali foi inaugurado em 77. Né? Que já era o Coronel Solero, o comandante, quando veio aquilo lá, porque inclusive a gente houve uma divergência entre mim, o Almeida e alguns outros, porque eu queria equipar lá com uma nova concepção, nada de sala fechada. Para que é fechada? Bota tudo aberto, tem que ser tudo transparente, né? E eles tinham aquela mentalidade ainda antiga de que é tudo fechadinho, tudo escondidinho. E eu queria que fosse tudo às claras. Vai fazer licitação? Bota todo mundo lá, não tem que fazer nada escondido. Vai receber fornecedor? Recebe na frente de todo mundo. Então houve uma certa divergência. Mas o Coronel Solero, ele desempatou para mim. E aí nós fizemos, eu não sei como é que está hoje lá, mas era tudo aberto. A única coisa que eu concordei de fechar foi os gabinetes, porque aí eles iam ficar muito injuriados de ter os gabinetes abertos. Então, fechou. E aí foi transferido para lá diretoria de apoio logístico, diretoria de pessoal, diretoria de finanças e a diretoria, acho que de serviço técnico também. Nos dois, porque era o prédio de 2 andares. Né? Hoje eu acho que funciona lá a diretoria do pessoal. O que mais? Ali naquele prédio atrás do não, lá nós temos a DIOF, lá nós temos o DEALF, Departamento de Recursos Humanos. Porque agora é departamento. Departamento, mudou agora. Então, Recursos Humanos era a diretoria do pessoal. Diretoria de apoio logístico hoje é o quê? O DEALF é aí onde funciona de mate, de materiais, de finanças. E finanças, e a parte de licitação. O serviço técnico saiu de lá. Não está mais lá. Não, o serviço técnico está aqui. Nós temos uma parte no Cruzeiro e uma parte em Águas Claras. Isso, saiu de lá. Saiu de lá. Né? E na parte de trás, que era. E a de COA funciona lá também, que é onde nós temos as licitações. Isso. E na parte de trás, que eram os refeitórios das praças e refeitórios oficiais, a gente fez um almoxarifado. Porque o nosso almoxarifado... Lá o arquivo, está lá até hoje. Aquele lugar do arquivo ali, funcionou o almoxarifado do rancho, né, e o almoxarifado geral. Né? Porque o almoxarifado geral nosso estava instalado no subsolo do quartel do Núcleo Bandeirante. E nós tínhamos recebido inspeção do Tribunal de Contas e da própria diretoria de administração, e tinha condenado aquilo lá, porque realmente... Era lá num buraco insalubre e não tinha ficha de prateleira, não tinha nada. Então a gente teve que modernizar tudo isso aí.
Então a gente criou e colocou a administração próximo do comandante, porque antes não era. Antes o comandante estava num lugar, a diretoria de ensino estava não sei aonde, o outro estava não sei aonde, estava tudo Disperso, né? disperso, né? Então isso aí já foi uma coisa que foi boa, né? Foi boa. Aí aconteceu um fato relevante. Qual foi? Um dia, eu vou encadear depois o que eu ia falar antes. Um dia o Nilo trabalhava comigo lá na diretoria, que na época ainda era a diretoria de apoio logístico, já estava lá naquela parte dos fundos, já tinha saído ali porque a diretoria de material, quando foi inaugurado o quartel no início, a diretoria do material foi para lá a diretoria do material, a diretoria de finanças e a diretoria do pessoal. A diretoria do material era onde é o Salão Nobre hoje. Ali era a diretoria do pessoal. Tinha uma sala. Ela está lá atrás agora. De 77 ela já foi para lá. Em 77 ela já foi para lá. Então, em 76 que ela foi para lá. Em 76. Essa parte do quartel central foi a primeira que foi entregue logo e a gente conseguiu fazer em 76 para 77. E aí o Nilo me apresentou. Não, o Nilo veio falar comigo. Eu já era tenente-coronel, Coronel, o Ferreirinha me trouxe o primo dele, que trabalha lá no IPEA. E ele vai precisar dar parecer num processo para compra de equipamento de bombeiro para os aeroportos. E ele está na dúvida, ele não tem conhecimento para fazer. Será que o senhor recebia o técnico lá do IPEA? Eu falei, com o maior prazer, pô. Ele me trouxe. Ali foi uma maravilha, a conversa, porque ele era economista, eu também era, então a conversa fluiu, bateu. E por coincidência, por sorte, né, o equipamento que ele estava interessado, que tinha proposta de comprar, eram viaturas de fabricação nacional da Mate Incêndio, que eram fabricadas num galpão lá no Rio de Janeiro, e que eu tinha estado lá, o Tércio, esse que faleceu agora há pouco tempo, e o Patrulha, para estudar esses carros. Porque quem estava fabricando esses carros era um capitão da Polícia Militar de São Paulo, o Ferro, né? Ele é que estava desenvolvendo todo o projeto desses carros. E não ficou bom, né? E a gente condenou o carro, porque eles também tinham oferecido para nós comprarmos, que era fabricação nacional, tá? Porque os nossos carros todos eram de fabricação lá da Alemanha e dos Estados Unidos, aquelas bombas, entendeu? Então, a gente condenou. E aí eu tive a possibilidade de fazer um trabalho para o Batista, José Batista Filho, foi esse técnico lá do IPEA, né? Para ele, mostrando todo que aquilo não ia dar certo de jeito nenhum. E ele se interessou por aquilo. Aí ele voltou outra vez, e a gente fez uma amizade, e a gente começou a conversar. E ele se interessou, porque ele tinha sido policial civil no Rio de Janeiro. E tinha feito concurso para o IPEA, e tinha saído do Rio de Janeiro para cá. Então a nossa conversa foi excelente. E aí ele me perguntou como é que estava a situação. Não, ele se interessou por saber o bombeiro. E eu falei tudo que o bombeiro... Falei para ele o que eu achava, né? Porque eu não achava muito coisa boa daquela época da gente, não. Eu achava que a gente tinha que melhorar muito, mas muito mesmo. Então eu falei para ele, inclusive umas coisas que eu falei para ele, que eu não falaria hoje, né? Eu falar, sabe uma coisa, Batista? O bombeiro não é para resolver o problema, o bombeiro é o problema, porque não tem condição de trabalhar do jeito que a gente trabalha. Tá? Por que eu falei isso? Porque nessas alturas do campeonato, eu já tinha pesquisado nos Estados Unidos, pesquisado na Itália, já tinha viajado para a Alemanha, né? Já tinha ido para Portugal, já tinha ido para... Entendeu? Então eu tinha estudado e tinha feito um estudo muito
e voltado, inclusive, para a área de economia, porque era o que eu tinha O senhor foi feito buscar na faculdade. conhecimento em equipamentos novos e em crescer a E corporação. tecnologia, e não sei o quê, tecnologia. e já estava começando a informática naquela época. Nossa, Né? ótimo. Ainda era muito precário, mas já estava começando. Então, eu conversei muito com ele sobre isso. Aí ele me falou assim, você topa, depois de muita conversa, se fazia uma palestra lá no IPEA, eu convidaria o pessoal lá, eu topo, não tem problema nenhum, vou sim. Né? E aí ele marcou a palestra. Eu preparei a palestra com o tenente Duarte. Não, que não era mais tenente, já devia ser capitão. O capitão, que era da primeira turma da F, trabalhava comigo lá na diretoria que o Duarte era uma cabeça boa também. Eu escolhi os melhores, né? Eu quero fulano, quero fulano, quero fulano, quero fulano. O staff do senhor era... Entendeu? Então eu pegava aqueles que eu achava que tinha possibilidade primeiro de entender as coisas que eu falava e depois de querer crescer, que jogavam no meu time. Então foi assim. Aí eu fui lá. Poxa, por sorte, a gente tinha recebido aqueles filmes do Andraus e do Andorinhas? Não, lá do Joel. Que isso aí foi 75, 76, né? Então isso aí os incêndios foram em 73, 74, por aí. Então aquilo ainda estava muito fresco na cabeça. E eu levei. E eu fui surpreendido, porque eu pensei que fosse uma palestra para alguns técnicos. Pô, o auditório lotado. O ministro estava lá. A cúpula toda do Ministério do Planejamento, naquela época, e mais o pessoal do IPEA, e mais o pessoal das embaixadas, estavam lá. Eu acho que eu devo ter feito uma palestra boa, porque eu levei muitos slides, muita coisa, e eu foquei muito no perigo que eles estavam correndo, tanto quem estava lá nos ministérios, como quem estava ali naquele prédio do BNDES. Né? Eu foquei muito. Eu não sei se seria muito legal fazer isso, mas eu foquei muito que o bombeiro não estava mal, que precisava de socorro, né? O bombeiro precisava de socorro. E aí, quando terminou a palestra, eu já fui apresentado ao pessoal da Subim e fui apresentado a alguns embaixadores que vieram conversar comigo. Eles se interessaram pelo aquele assunto. Porque eu acho que se eu chegasse lá, hoje eu penso assim, eu não pensei isso lá na época, não. Lá eu falei o que estava no meu coração, o sentimento. Mas hoje eu raciocino que se eu tivesse chegado lá e falado com o bombeiro, estava maravilhoso, era uma palestra de papo. Eu ia voltar para o bombeiro e ia continuar do jeito que estava. Naquele quadro que eu pintei lá, né, que não foi um quadro agradável, vamos dizer assim, né, despertou o interesse deles, né, porque eles se sentiram inseguros. Porque eu falei que Brasília era insegura, que a situação era muito difícil, que os prédios eram inseguros, que o bombeiro, embora tivesse bons técnicos, não sei o quê, eu não falava mal do pessoal, não, né? Eu falava da estrutura. Mas essa cultura para a época, não tinha aquela prevenção que nós temos hoje, igual na nossa diretoria, quanto você vai fazer um projeto hoje, você olha o sistema, você vê. Não tinha nenhuma. Né? Então, hoje a gente tem como trabalhar a prevenção. Claro, naquela época, não tinha. Brasília estava sendo construída e ela tinha que ser construída. Não tinha a legislação que a gente tem hoje de segurança contra incêndio. Aquele prédio do BNDES, né? Não encostava uma escada mecânica. Não tinha como, não entrava nem isso ali. Foi um processo e veio evoluindo. O Congresso Nacional, não tinha como. Isso ficou certinho, porque a gente estava no coração. Então, os ministérios ali, o Congresso era o coração de Brasília. Exatamente. Eu mostrei isso lá com parede e mostrei. E os caras viram, os caras caindo lá de cima do Joelma, aquela coisa toda. Aquilo sensibilizou muito. E daí, o senhor estava certo em focar nesse sentido. Se acontecesse algum incêndio... Eu tenho certeza que eu estava certo, porque o que veio em seguida comprovou que eu estava certo. Sim. Porque em seguida eu saí dali diretamente lá para o prédio do Ministério do Planejamento, que era lá na esplanada do Ministério, e já fui sentar com os técnicos da Subim, que era a Secretaria de Comércio Exterior, né, para fazer comércio internacional, não, de Relações Internacionais, Secretaria de Relações Internacionais.
e o pessoal do Itamaraty para já preparar um projeto de cooperação técnica, que a gente não sabia com quem seria. Se seria, mas seria com um país de primeiro mundo, né? Então, eu foquei muito nisso aqui. Aqui, como é que eu comecei? Eu falei do objetivo, né? Do objetivo, isso eu passei para o Batista. A segurança contra o fogo dos núcleos urbanos e, consequentemente, da vida humana depende de uma série de fatores, dos quais o primeiro a ser apontado é o Corpo de Bombeiros. Este serviço público, de acordo com os critérios de avaliação de segurança das cidades, estabelecidos pelos órgãos internacionais de seguro, porque eu estudei muito isso, a questão de seguro, eu tinha feito uma palestra antes para a Associação Comercial, para eles investir em cima do governador para melhorar o Corpo Bombeiro, porque isso ia melhorar o prêmio de seguro deles.